a nação no plural. Então deves plantar, deves arrancar, deves construir e deves estabelecer uma missão definitiva. Quando o Senhor chamou Ezequiel, é para uma missão definitiva. E quando chamou Paulo apóstolo, para uma missão definitiva. Siga-me e eu lhe fazer o pescador de homem. E recebereis o poder, depois o Espírito Santo vir sobre vós, e ser minha testemunha, tanto em Jerusalém e em Judeia definido, Jerusalém definido, em toda a Samaria definido, até os confins da terra. Quando Deus nos chama, Ele nos diz exatamente o que devemos fazer. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14, Deus olhou para ele e disse: vai nessa tua força e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Então eu não te enviei, pensa acerca disso, pensa acerca também de ti. O que é que Deus te chamou para fazer? É específico, a missão definitiva, ou apenas estás a viver? Estás a consagrar nisso, estás a focar nisso, estás a ir no lugar direito, esquerdo, e estás a olhar para outras coisas e queres fazer aquilo que não é definitivo cometido para ti. Vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer: a conversão dos pecadores e a perfeição dos santos. Será que estamos a fazer isso? Será que estamos a ajudar os nossos irmãos, ministros e irmãs? Será que nós estamos a encorajar outros que estão aqui no ministério para fazer apenas o que Deus chamou para fazer? Ou nós estamos a ocupar a oposição e estamos a exaltar o nosso próprio ministério? E outras pessoas que estão à volta, deliberadamente nós pisamos a pessoa. Deus deu o chamado. Olha, para mim, Cristo é o autor e consumador da fé. Então vamos levantar e orar e falar com Deus. O mesmo homem, ele chama a todos para arrependimento e a salvação. E do mesmo modo, Jesus está a dizer: ocupai até que eu venha. Ocupai até que eu venha. É o momento de pedir a Deus a graça para a vida de sacrifício. E devemos ter a consciência e submeter a isso. Irmãos, é isso que devemos fazer. É isso que devemos seguir. Individualmente, nós submetemos, nós recebemos esse chamado. E é o chamado para todo crente. É o oxigênio para que nos faz manter vivo. Não aceita a frieza. Não aceita o que Deus não proveu. Então, devemos submeter a essa missão definitiva. Devemos pedir a Deus a graça. Senhor, ajuda-me a resistir toda a distração, assim como Moisés resistiu. Senhor, me ajuda a renunciar a todo desencorajamento, assim como Davi também renunciou. E assim como Jeremias também fez. E ajuda a manter resiliente, determinado, como Paulo apóstolo. E tudo quanto não convém, eles manteram na distinção, assim como Daniel mantiveu, na distinção, na firmeza. Irmãos, faremos assim. Uma missão definitiva, nós abraçamos isso e possuímos isso. Nós temos estabilidade, temos a solidariedade no ministério, e Deus nos ajudará. Vamos orar. Pai, nós agradecemos por causa desta noite. E o Senhor quer que sejamos firmes e manter firme. Oramos, Senhor, para que a graça para viver nesse chamado, nessa oração, nessa vida definitiva, dá a cada um de nós. E a igreja manterá firme, e havemos de prosperar, e glorificaremos o seu nome. Mais uma vez, Senhor, damos-te da glória.
Em nome de Jesus nós oramos. E a igreja dá um grande amém. Um grande amém. Pai, nós te agradecemos por nos trazer novamente. Obrigado pelo estudo bíblico. E obrigado por tu nos trouxeste. E nós viemos com alegria, que nós estamos felizes quando o Senhor disse: vamos à casa do Senhor. E sabemos que na tua casa é a casa da oração, é a casa da pregação, é a casa que ouvimos a palavra e é a casa que conhecemos a vontade de Deus. E oramos, Senhor, para que o nosso coração há de estar em tudo quanto nós ouvimos e havemos de fazer pela tua graça aquilo que nos chamaste para fazer, em nome de Jesus. Abençoa todo mundo, os ouvintes, e também seremos aqueles que vão cumprir com a palavra. Obrigado por responder às nossas orações, porque em nome de Jesus nós oramos. Este amém está muito baixo. Amém. Deus tem te abençoado por desassentar. Estamos a voltar para a Epístola de Judas. Estamos na série de Epístola de Judas, capítulo 1. E hoje nós estamos a voltar a ver verso 1, 2 e 3. Por favor, abra a tua Bíblia. Apenas um capítulo no livro de Judas antes do Apocalipse. Judas, o servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E para aqueles que estão santificados em Deus e Pai, e conservados em Jesus Cristo. Jesus que é chamado, ele nos diz no versículo 2, e aqui está a dizer: amados, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicadas. Versículo 3, amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, e tive por necessidade escrever-vos, exortar e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Devemos exortar a contender pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, hoje nós estamos a ver a mensagem, a exortação divina para batalhar diligentemente pela fé. E vamos dividir a mensagem em 3 partes. Número 1, a conversão é essencial para a fé. Número 2 é a conformidade expressa com Cristo em toda a fidelidade. Número 3, estamos a ver batalhando diligentemente pela fé. Número 1 é a conversão essencial para a fé. Antes que alguém venha contender pela fé, ele mesmo deve ser convertido para a fé. E antes que alguém possa batalhar pela fé com todo o coração e com toda a graça, batalhar pela fé, ele deve estar submetido, comprometido e consagrado para a fé. Deve ter essa confiança no Senhor. E esse é o caminho que deve ser seguido, e não há dúvida, e não há assumpção, não há incerteza. É a confiança que vem como resultado da conversão de transformação e de comprometimento para o Senhor. Então nós estamos a ver a conversão essencial, indispensável. A conversão que deve tomar lugar se queremos seguir ao Senhor, se queremos avançar com Deus, se queremos pregar o evangelho para toda criatura, se queremos convencer outras pessoas a seguir o caminho. Esse é o caminho, andai nele, nós também devemos andar nesse caminho. Então estamos a ver esse verso 1 novamente, está a dizer: Judas, o servo de Jesus. E agora nós vemos isso, e ele é um bom servo de Jesus, e aquele que é santificado por Senhor. E ele está a dizer, e preservado em Jesus Cristo, e chamado. Então estamos a ver 3 subtítulos aqui nesse primeiro ponto. Estamos a ver chamados, e estamos a ver o chamado à conversão de Judas.
Número 2, o chamado e a consagração dos justificados. E número 3, a consistência e a cristandade dos justos. Volta para o número 1. Número 1 é o chamado e a conversão de Judas. Nós precisamos saber quem era Judas, que escreveu a epístola de Judas. Bem, há vários Judas que na Bíblia. Atualmente o nome Judas é um nome curto, assim como Mike é para o Mike. E assim como outros nomes que nós chamamos de Estevão para Steve. Então, nós temos Judas, é o Jude. Então, há vários Judas no Novo Testamento. Nós temos um que é notoriado, não é? Judas Iscariotes. Não é esse que escreveu Judas no capítulo 1. Mas porque ele morreu depois Jesus ressuscitou. Então, esse aqui é chamado de outro Judas, Judas não Iscariote. Esses são os apóstolos que estavam também com Cristo. E também não é esse aqui. Mas esse Judas aqui é o irmão natural de Jesus. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, e aqui está dizendo no versículo 54, quando estavam chegando à sua pátria, ensinavam na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a esta sabedoria, estas maravilhas? Então eles ficaram maravilhados e começaram a dizer, olha o versículo 54, então como que está a acontecer? Versículo 55 diz assim, não é este filho de carpinteiro? Sabe o que eles estão a referir agora? Eles estão a referir para a sua mãe. A sua mãe não é chamada de Maria. Eles conheciam Jesus e os seus irmãos. Então veja o nome dos irmãos de Jesus, que eram filhos de Maria, Tiago, José e Simão e Judas. Esse é o Judas que escreveu a epístola de Judas capítulo 1. Então esse é o irmão natural de Jesus Cristo. E filho de José e com Maria. E também tinha Simão e José. Mas naquele momento que Jesus, ele ainda não havia convertido, supradamente, Cristo viveu a vida perfeita. Cristo andou na vida justa. Eles conheciam a Jesus, sabiam que era Jesus, mas mesmo assim eles não acreditaram em Jesus, porque eram membros da mesma família. E não apenas isso, Jesus fez milagres e ressuscitou os mortos, e esses eram filhos da mesma mãe, mas não do mesmo pai. Porque o pai de Cristo Jesus é próprio Deus em si no céu. E a Maria deu a luz a Cristo e ela estava virgem, porque ela concebeu do Espírito Santo. Mas depois de Jesus Cristo nascer, então esses 4 irmãos de Jesus, e também tinha pelo menos 2 irmãs, se nós lemos o verso seguinte, vamos ver que a Maria também tinha filhas. Mas eles não acreditaram em Cristo. Então, veja João capítulo 7. João capítulo 7, lê no versículo 3. E aqui está a dizer, os seus irmãos disseram, qual é os seus irmãos? É isso que nós lemos em Mateus capítulo 13, versículos 54 e 55. E aqui nós vemos agora, no livro de João 7 versículo 3, que são esses que partiram para a Judeia. Eles não chamavam assim para o papado dos discípulos. Aqui já disseram-lhe pois seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Versículo 4 está a dizer, porque não há nenhum homem que faz algo em secreto e que não procura coisa que seja conhecido. E aqui está a dizer, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça a coisa alguma em oculto. Então, ele estava a falar isso porque eles não acreditavam em Jesus. Então, olha o verso seguinte, aqui é verso 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, esses irmãos de Jesus, naturalmente, não estavam salvos, nem nasceram de novo, quando Cristo estava vivo na terra. Às vezes também é assim. Nós pregamos para famílias, pregamos para irmãos, pregamos
para membros da mesma família. Eles olham para nós com desprezo. Que está certo, vive de uma vida certa, vive de uma vida verdadeira, mas mesmo assim não querem o evangelho. Então, que está a dizer que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Então, eventualmente, Jesus morreu na cruz do Calvário. Eles viram isso. Ele derramou o seu sangue para nós, para todos nós. Então, eles viram e viam a maneira que Jesus morreu triunfantemente, vitoriosamente, e foi enterrado e ressuscitou. E quando ele ressuscitou e mostrou a si próprio a sua vida ressuscitada, ele mostrou a si próprio ao povo. Então, esse foi aquele tempo em que esses irmãos de Jesus agora acreditaram nele. Veja 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Aqui vai dizer, além do mais, irmãos, declaro para vós o evangelho, da qual prego para vós, e da qual nós recebemos e no qual também permaneceis. Olha, versículo 2, pelo qual também sois salvos, se retiveram para esse evangelho, o evangelho da morte de Cristo, e o enterro de Cristo, e a ressurreição de Cristo, e quando acreditamos nisso, então, eles fizeram tudo isso para nós. E aqui está a dizer, se colocais na vossa lembrança aquilo que eu preguei para vós, pregueis para vós, a não ser que acreditaram em vão, versículo 3 nos diz, porque primeiramente vos entreguei, que também recebi. Agora, olha isso, primeiro de tudo, recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Em versículo 4 diz, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, ele ressuscitou no terceiro dia, de acordo com a Escritura. E o Paulo, o apóstolo, está a dizer, e aqui está o Evangelho. Aqui está como que a graça tem chegado a nós. Aqui está como o perdão e a redenção, salvação, conversão tem chegado a cada um de nós. Que Cristo morreu por nosso lugar. Ele foi enterrado, ele ressuscitou de novo no terceiro dia para justificar a nós. Então ele vai nos dizer aqui acerca disso mais, especialmente acerca da sua ressurreição. Então observe com atenção o versículo 5. E que foi visto por Cefas e depois por 12. Esse é Cefas, é o Pedro. Então para os 12. Então quando ele ressuscitou, ele revelou a si próprio para os 12 apóstolos. Lembra, quando falamos dos 12 apóstolos, estamos a dizer que Judas não estava mais no meio deles. Mas eles tinham escolhido uma outra pessoa. Ele selecionado pelo Espírito Santo e tornou-se 12 apóstolos. Então eles referiam a ele como os 12. Então o Paulo apóstolo não fazia parte dos 12 apóstolos. E outros que nós ouvimos acerca dele não faziam parte dos 12 apóstolos. Então observa agora o versículo 6 diz, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda, e maior parte, mas alguns já dormem também. Então, olha versículo 7. Depois foi visto por Tiago. Esse Tiago aqui não é o Tiago, o irmão de João, porque o Tiago, o irmão de João, faz parte de 12 discípulos. Esse Tiago que cá está é o primeiro filho, depois que Jesus nasceu. Então, o Tiago era o filho de Maria e José. Então, nós temos o Jesus que nasceu, depois temos o Tiago, temos Simão, temos Judas. Então, quem já disse o Tiago, depois por todos os apóstolos. Olha o versículo 8. E por derradeiro, e todos que me apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo. Então, quando esses irmãos, os irmãos de Jesus Cristo, quando eles viram a ele depois da sua ressurreição, então eles agora disseram, agora nós acreditamos.
Então foi quando Judas, que nós agora estamos a falar, escreveu a epístola. Então ele nasceu de novo, ele converteu. Como é que nós sabemos que ele converteu? Veja Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 14. Então Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e apareceu com muitas infalíveis provas para os seus irmãos e para todos os apóstolos e discípulos. Então disseram a ele: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E veja o versículo 14, a dizer: todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres. Maria, tá mencionando mulheres, e também Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então agora eles acreditaram. Então esse é o Judas que escreveu a epístola de Judas que nós estamos a estudar. Então esse é esse Judas que converteu e tornou-se completamente a servir a Deus. É por isso que nós agora temos o chamado e a conversão de Judas. Então veja agora o número 2. Número 2, estamos a ver o chamado e a consagração dos justificados. Quando somos salvos, somos justificados e chegamos diante de Deus e tornamos justos. Então, o chamado e a consagração dos justificados. Judas capítulo 1, verso 1, e aqui está a dizer Judas, o Judas convertido, Judas consagrado, Judas comprometido com a palavra, Judas o servo de Jesus Cristo. Agora, por que ele não está a dizer mais irmão de Jesus? Agora não, porque agora ele não conhece mais Jesus segundo a carne. Ele não conhece, então seria uma grande qualificação se ele escrevesse a história. Ele poderia dizer assim: ok, nós conhecemos Jesus, então ele foi meu irmão, então nós somos irmãos da mesma mãe, mas não do mesmo pai. Mas sabe que ele não estava a referir mais a relação na carne. Ele tinha que referir agora a uma relação no espírito, no campo espiritual, que ele é o Senhor. Jesus, que era o seu irmão na carne, agora é o Senhor. E aqui está a dizer: ele é o meu Senhor, ele é o meu Senhor. Então ele refere a si próprio como servo de Jesus. Então o bom servo de Jesus Cristo. Então ele agora é o meu mestre, ele agora é o meu Senhor. Então ele não está a referir mais a relação na carne como irmão de Jesus ou irmão de Tiago, o Tiago que escreveu a epístola de acordo com o quê? O livro de Tiago. Então ele escreveu também como aquele que estão santificados pelo Pai e preservados por Jesus Cristo e chamados. Então há três coisas aqui: chamados pelo Senhor. Há muitas pessoas que são chamadas, mas poucos são escolhidos. Então o evangelho vem para todo mundo, e quando o evangelho vem para todos, e você recebe esse evangelho, você arrepende dos seus pecados e acredita em Jesus Cristo, então não é apenas chamado, mas também é escolhido. Então ele tinha o seu chamado, a sua consagração e totalmente comprometido ao Senhor. E quando nós lemos no livro de Romanos 6, 23, ele diz: todos pecaram e foram tirados da glória de Deus. Então, mesmo quanto esses irmãos que nasceram por Maria e José, todos pecaram e foram tirados da glória de Deus. Então, Jesus Cristo apenas é o único que não pecou. É o único que é perfeito. É o único que não conheceu o pecado. Essa é a razão pela qual ele morreu por nossos pecados. Porque todos pecaram e foram tirados da glória de Deus. E veja o versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela redenção de Cristo Jesus. Então essa é a redenção. Essa redenção não é na Maria, essa redenção não está no Tiago, essa redenção não vem de Judas, essa redenção vem apenas de Jesus Cristo. E ele nos diz: é a redenção de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, no versículo 25, a qual Deus tem enviado
para ser a propiciação pela fé no seu sangue. Não é mais pela fé na linhagem da família de Jesus. A salvação vem pelo sangue de Jesus. Então, o Tiago não pode salvar ninguém, Pedro não pode salvar ninguém. Então, a salvação, a justificação, a redenção vem pelo sangue de Jesus Cristo. Vem pelo sangue de Jesus. Então, ele nos diz muito bem e pela perseverança daqueles. Então, no versículo 26, para declarar que nesse tempo a sua justiça e que ele possa ser o justo e o justificador de todo aquele que crê. Então, agora está nos dizer, eles foram chamados. Então, quando respondemos ao chamado do Senhor, então temos a chamada para pregar Cristo, para proclamar Cristo e profetizar Cristo e falar acerca de Cristo. Então, ele nos diz em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, ele nos diz no versículo 9, não sabeis que os justos não hão de herdar o reino dos céus? Então, podemos nascer através de uma pessoa reputável, mas devemos saber que o injusto não há de herdar o reino do céu. Podemos ser grande em alguma coisa, ser rico e grande homem, mas sem a salvação, sem a justificação em Cristo, nós não podemos entrar no reino dos céus. Então, os injustos não vão herdar o reino de Deus. Não erreis, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Então, ele está a dizer, qualquer nação que não nasceu nele, qualquer tribo que pertencemos, qualquer relação ou religião que estamos nele, pecador que vive no pecado, nascimento no pecado, prática do pecado e o hábito no pecado, e podemos viver como outras pessoas, a dizer, eu não sou perfeito, ok, eu concordo contigo, eu estou no pecado, ok, eu concordo contigo, está no pecado, mas o ponto é, nenhum pecador que vive no seu pecado, se ele morrer no seu pecado, ele não entra no reino de Deus. Olha, versículo 11 vai nos dizer, e é que alguns têm sido, algum de vós, está a ver? Aqui está no tempo passado, então tem sido, mas aqui está a dizer, se alguém está em Cristo, coisa de já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, alguns de vós, mas agora foste lavados, essa diferença, agora sendo santificados e haver sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, devemos parar aqui e perguntar, será que nós ainda estamos como éramos no passado? Será que ainda estamos a pecar, a ver no pecado como no passado? Na maldade? No comportamento sodomita? No lesbianismo? No efeminado? Na bebida? E será que nós ainda estamos a usar a nossa vida, a nossa língua, a nossa boca como no passado? Então ainda não estamos justificados. Devemos chegar ao Senhor para ser justificados, porque quando nós somos justificados, alguns de vós foste justificados, foste lavados. Então o que é que lava o nosso pecado se não for o sangue de Jesus? O que é que tira a mancha em nós se não for o sangue de Jesus? E qualquer que vem ao Senhor, Ele chama a todos nós. Nós somos aqueles que eram pecadores no passado, mas agora nós chegamos no arrependimento pela fé em Cristo Jesus e salvação virá. Amém. Ponto vamos ver ainda o número 3, a constância e cristianidade dos justos. Lembra
que nós fomos justificados e agora tornamos justos. E agora vamos seguir ao Senhor, assim na consistência com o Senhor, agora seguindo ao Senhor. E quando nós nascemos de novo assim e somos justificados, seguimos todo o passo de Cristo em 1 João capítulo 2, estou lendo o versículo 6. E aquele que diz que está nele, aquele que diz que está nele, está a dizer, mas deve mostrar que estás nele. Se diz que estás em Cristo, deve mostrar. Se declaras isso, deve mostrar. Em tudo quanto fazes, de manhã, de tarde, à noite, em casa, na igreja e no trabalho, no caminho ou em casa, em qualquer lugar. Se dizemos que somos justificados, se dizemos que nossos pecados foram perdoados, mostra isso pela vida que vivemos. Então, o que está a dizer, aquele que diz que habita nele, deve andar como ele andou. Se dissemos que se estamos nele, devemos viver como Cristo viveu. Gálatas 2, versículo 20. Então, a vida de homem justificado, o homem transformado. A vida de justo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu estou crucificado com Cristo. Então, aqui nós vemos o Paulo, o apóstolo. Se estamos a falar uma verdadeira conversão, olha para a vida desses homens. Ele era assassino, perseguidor, injuriador, terrível. Mas agora uma mudança chegou na vida, uma transformação. Então, esse é um tipo de mudança que vem para a vida daquele que verdadeiramente é o Filho de Deus. E aqui já disse, eu estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. Então, há diferente forma de viver na vida do passado. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, a quem me amou e deu a si próprio por mim. Então, ele nos diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Então, a vida, a constância e a cristianidade dos justos caros pelo Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porque melhor, aqui está a dizer, quando nós somos chamados, estamos a ver Júlia capítulo 2, versículo 1, eles foram chamados, santificados pelo Senhor e o Pai, preservados pelo Senhor e o Pai, e chamados. E aqui nós estamos a ver, eles foram chamados porque Cristo também sofreu por nós e nos deu o exemplo pela qual devemos seguir. Então, essa é a vida cristã, que devemos seguir os seus passos. E quando algo acontece e algo nos instiga e estamos a lutar também contra isso, antes de agir nisso, vai pensar o que que Jesus faz. Quando alguém te trai, então a ideia vem, você me enganou, você me traiu, eu vou te mostrar quem eu sou. Então, mas se fizeres isso, estás a mostrar à pessoa quem tu és agora. Mas se és justificado agora, estás salvo agora, estás lavado agora. Agora quem tu és é o Salvador, é aquele que foi justificado pelo Cristo, transformado. Então pergunta a ti próprio o que é que Jesus faz. Quando alguém te insulta e a tentação vem, a tentação não é pecado, mas a tentação vem, se nós submetemos a tentação, nós vamos submeter ao pecado. Então, algo te tenta para pecar, você vai dizer, ok, então me insultar assim, eu vou dar de volta. O que é que Jesus faria? Te bateram no lado, não tem como virar para o outro lado, não bate também a eles. O que é que Jesus faria? E quando estamos no caminho e alguém tenta ultrapassar o teu caminho, quase te provocar um acidente, e queres dar uma mente do homem já antigo, não faça isso. O que é que Jesus faria? Então, aqui está a dizer, mesmo aqui, e por Cristo sofreu por nós, e deixando o exemplo que devemos seguir. Algum amém ali? Ponto número 2, estamos a ver
estamos a ver a conformidade expressa com Cristo em toda a fidelidade. Judas, capítulo 1 novamente, versículo 1 e 2. Ele está a dizer em Judas 1, versículo 2, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago e aqueles que são santificados pelo Senhor, o Pai, e preservado em Jesus Cristo e chamado, agora olha a palavra aqui, santificado pelo Deus o Pai, e quando tiver alguma confiança para falar com outras pessoas que estão santificados, e se ele não está santificado, como que seria aquela confiança se ele tivesse vivendo uma vida derrotada, uma vida nervosa, ou sempre nós estamos errados e com raiva numa pequena coisa, e agora vai falar de santificação e disso. Então, e agora quem está no cantinho, na igreja, eu desejo que meu marido possa demonstrar aquilo que eu estou a pregar. Então, será que ele está verdadeiramente santificado? Judas é completamente santificado. E vamos pregar a santidade, deve ser santo. Se vamos pregar acerca de comprometimento, devemos também ser assim. Se pregar uma vitória sobre o pecado, toda forma do pecado, pecado interior e pecado exterior, devemos ter a mesma liberdade. De outra maneira, vamos ver como hipócrita. De outra maneira, vamos ver como aqueles que são fingidos. E agora vamos fazer isso aqui, vamos fingir, repetir. Não, mas queremos ser o filho nascido de Deus. A pessoa que vai declarar a eles que estão santificados. Tu deves ter essa santificação completa. Ele está a dizer aqui, estão a preservar, deves preservar nessa experiência. Não vai se contaminar. Se tens que declarar isso para outras pessoas, estamos a ver a conformidade expressa na imagem de Cristo. Então, estamos a ver no versículo 2, misericórdia e paz e amor seja multiplicado. Ele está a dizer, tens recebido a misericórdia de Deus. Tens recebido a misericórdia. Ele agora está falando acerca da multiplicação e adição. Está dizendo, irmão, a paz está convosco e a fundação da tua vida cristã e da tua relação cristã com Cristo. Mas agora há uma adição, uma multiplicação, onde se recebeis o amor de Deus. O amor de Deus, agora ele quer falar acerca de depois da amar a Deus, deves manter a fundação. Então não é algo final, não é a coroa, não é a coroa. E eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Que está a pensar outra coisa, não. Ele fala acerca da multiplicação também ali. Estamos a falar acerca da conformidade expressa com Cristo em toda a fidelidade. Vamos observar aqui 3 pontos. 3 pontos, vamos ver chamados, escolhidos e fiéis em Jesus. Número 2, estamos a ver santificados e feitos santos pelo sangue de Jesus. Estamos a ver número 3, preservados na fé, esperança e amor de Jesus. Vamos ver número 1 é chamado e a escolha e só chamou de Jesus. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Apocalipse capítulo 17, verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá. Dá-me um grande amém. Porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E para aquele que também está a esperar, de acordo com a palavra de José, ele está a referir quando o Senhor há de vir, de acordo com a palavra escrita, de acordo com a palavra que estão escritas. Então, aqueles que hão de vir com o Senhor são estes que foram chamados, muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então eles responderam ao chamado, foram chamados, foram escolhidos. Então eles esperaram a fidelidade também de nós. Ele também espera a fidelidade de nós. Somos chamados pelo Senhor e submetemos a nós próprios ao Evangelho do Senhor.
que nós fomos escolhidos pelo Senhor e vivemos a vida que mostra que somos fiéis ao Senhor. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, estamos a ver versículo 13. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, está a dizer: por isso também damos sem cessar graças a Deus por havendo recebido irmãos e irmãos, são aqui estão chamados, responderam ao chamado, depois de serem chamados pela graça de Deus, mantiveram fiéis, amados. Aqui está a dizer: pois havendo recebido de nós a palavra de vocação de Deus, e recebeste não com a palavra de homem, mas segundo na verdade, com a palavra de Deus, a qual também opera em vós que creste. Então, quando nós respondemos ao Evangelho de Cristo, ouvimos a mensagem de Cristo, acreditamos nisso. E nós não vamos trair, nós não vamos dizer eu acredito nisso, mas não aceito isso. Mas se verdadeiramente fomos escolhidos pelo Senhor e somos fiéis no caminho do Senhor, o que vamos ter para dizer, para escolher ao Senhor e escolher ao mundo? Não devemos escolher ao Senhor, escolher a palavra. Não podemos dizer isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Essa palavra, essa declaração é aceitável, mas esse aqui não é aceitável. Mas somos seres humanos para escolher com o coração, com o Deus Todo-Poderoso. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, devemos acreditar na verdade, em busca da graça do Senhor, para fazer e carregar tudo quanto o Senhor está a pedir de ti. E Ele está a dizer: foste chamado para a salvação, para a santificação do Espírito. Olha, versículo 14. Versículo 14 diz: porque Ele nos chamou pelo seu Evangelho para obter a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele nos diz, em 1 Pedro 2, versículo 9, e aqui são chamados, são escolhidos, são fiéis. A vida que vivem, as coisas que apresentam e renovam na sua vida. Ele nos diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos a geração escolhida. São as pessoas que estão a responder ao chamado do Senhor. São as pessoas que estão a dizer: eu estou decidido a seguir a Jesus, não voltarei. Tentação poderá tornar, irmãos, amigos, poderá me pôr, situação poderá levantar, mas eu não quero voltar atrás. O Senhor está a preparar o reino, eu quero lá estar. Por causa disso, eu não quero voltar atrás. Tentação poderá vir, desafios poderão vir, mas eu decidi. Eu tenho decidido escolher o caminho da justiça. Eu tenho escolhido. Então, nós somos a geração escolhida, a nação santa, o povo adquirido, para que possamos anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não haverá mais trevas na tua vida. Não haverá mais maldade na tua vida. Não haverá pecado escondido na tua vida, em nome de Jesus. Vamos ver agora número 2 aqui. Santificados e feitos santos pelo sangue de Jesus. Judas 1, versículo 1, lá está a dizer que fomos santificados e somos preservados e somos chamados. E quando olhamos para o santificado e estamos santos e vemos que fomos lavados pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 2, estou lendo o versículo 9. Hebreus 2, versículo 9 está a dizer: mas nós vimos Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, devido ao sofrimento da morte. Então está a dizer a sua coroa com glória e com honra. E ele, pela graça de Deus, possa tirar a morte de todos os homens. Então, a morte que ele devia morrer, o Cristo morreu por nós. A morte que devíamos ter, Cristo morreu por mim, morreu para ti. Eu disse: Cristo morreu para mim. E por causa disso, nós aceitamos essa morte de Cristo,
não morrerás a morte de um pecador, mas em nome de Jesus. E nós não vamos morrer e ter a segunda morte, porque agora nós temos a vida eterna. Amém. Estamos a ver verso 10, porque convinha que aquele que para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Quando somos chamados para a salvação, a sua graça vem sobre nós, a desgraça do passado sai, e toda enfermidade, todo pecado, toda fraqueza, tudo isso já se foi. É como um bebê novo nascido, e não carregamos mais nenhuma doença espiritual, não carregamos mais nenhuma iniquidade. Ele nos traz a glória e nos diz que ele é o capitão da salvação. Olha, versículo 11, porque assim o que santifica com que são santificados, são todos santificados. Não é uma experiência passada, e o povo de Deus é uma experiência particular. E aquele que é santificado e aqueles que estão transformados, aqueles que estão santificados, sabe, às vezes alguns falam que estão santificados, eles nunca recebem a santificação. Eles dizem que estão santificados, mas verdadeiramente nunca saem do pecado. Dizem que estão livres, mas nunca estão. Mas a Bíblia fala daqueles que verdadeiramente estavam santificados. E a experiência daqueles que receberam a santificação. Então, esses que estão santificados são todos a qual nós não estamos envergonhados de chamar irmãos. Irmãos. Eu disse irmãos. Olha capítulo 12, Hebreus 12, versículo 10. Hebreus 12, verso 10. E aqui está a dizer: porque aqueles que, na verdade, por amor de pouco tempo, nos cumpriram para o seu próprio, a sua própria vontade. Então nós vamos aqui com nossos pais, nos corrige, nos repreende, e até nos bate, mas nós chegamos numa certa idade e nós não mudamos. Chegamos a uma idade e continuamos no mesmo pecado, com a mesma rebeldia. Mas agora, quando nós entramos na idade, não podemos, e agora os pais não podem bater-nos mais. Tudo quanto nós fazemos agora está sozinho. E agora, aí chega na idade, se cometer crime, mãe e pai não podem chorar mais. Mas o governo pode te prender, te colocar na cadeia. E o pecado que leva a isso não é mais sério daquilo que os pais e a mãe poderão fazer. As pessoas vão para a cadeia 7 anos. Por que eles vão entrar na cadeia para mentira? Porque eles rejeitaram o aviso de Deus. E esqueceram na idade. E que agora que eles não podem fazer mais nada, estão na mão do governo. Então a nossa dor nos faz submeter ali, mas depois disso Deus Todo-Poderoso, para o seu proveito, para que ele pudesse entrar no céu, para que ele tivesse uma nova vida. Então o profeta antigo não recebeu a graça, não praticou aquela santidade. É por isso que agora a palavra está nos dizer que o Espírito está nos repreender. Essa é a razão pela qual a nossa consciência nos desperta, para que Deus possa nos transformar, nos fazer praticantes da sua santidade. Olha o versículo 12, está a dizer aqui que por isso também de e estes já amolecidos desceram tanto a multidão. Olha o verso 14, mas agora seguia paz com todos. Porque essa palavra deve sair da nossa boca. E o pai não pode fazer isso, a mãe não pode fazer isso, o mundo não pode fazer para nós, para seguir Deus com o coração. Então devemos poluir tudo, porque antes nós não recebemos salvação, todos esses pecados não podemos perdoar.
Mas Cristo agora veio, morreu na cruz do Calvário para ti e para mim. E Deus, o Pai, está a dizer, filha, o preço que eu paguei para que tu possa ser praticante da minha santidade. Então pode seguir paz com todos os homens, seguir a paz. Quando falamos com acerca de alguns cristãos, quando falamos acerca até de alguns ministros pregadores, e dizemos a salvação, a santificação, fala, não, para aí. Eles não aceitam isso. Eles acreditam que há salvação. E depois disso, há batismo com o Espírito Santo. A questão para perguntar é: quando aceita, apenas salvo, e pensa que isso é tudo, será que consegue seguir a paz com todos os homens? Homens difíceis de dar, homens geradores, homens perseguidores, homens soberbos, arrogantes. Então, a pessoa quer ser apenas do chefe, quer te assegurar, quer que mover tudo quanto é bom de ti, mas será que estás pronto para seguir a paz com todos, a santificação? Quando nós chegamos a essa experiência, aquilo que podem dizer, aquilo que podem fazer e dizer, qualquer maneira que agem, teremos a graça para seguir a paz com todo o coração. E nós entendemos que a nossa atividade não nos santifica. E mais ativos estão algumas pessoas na atividade religiosa. Então, mesmo até na adoração cristã, então eles descem lá e tocam a bocado, eles caem, porque a atividade não santifica, serviço não santifica, mas é quando chegamos ao Senhor deliberadamente, sim, eu sei, internamente, pessoalmente, eu não posso seguir a paz com todos os homens, e a graça de Deus vai chegar sobre ti. A graça virá sobre ti. Segue a paz com todos os homens, e santidade sem a qual ninguém verá ao Senhor. É aquilo que eu acredito. Esse é aquilo que eu acredito. Sabe? Porque o pregar não nos dá a santidade. Podes pregar todos os dias do teu ano. Se não vais ao Senhor em oração e dizer, Senhor, aqui está a minha queda. E é santidade que a qual ninguém vê ao Senhor, eu preciso receber. Eu preciso consagrar a isso. E eu posso contar. E isso vai, e não peque mais. Então, mais importante que a atividade, mais importante clamar, que conhece a Bíblia, mais importante. Então, isso nos exige ir ao Senhor. Olha para o teu coração, olha para o teu sentimento, olha para o teu pensamento. Será que é perfeitamente santo diante de Deus? Deves voltar ao Senhor e dizer, eu acredito na tua palavra. A tua palavra é verdade, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então tens isso como algo pessoal, uma experiência pessoal. E ajuntas isso pessoal. Então o Senhor fará assim para nós em nome de Jesus Cristo. Então, em Hebreus 13, versículo 12. Hebreus 13, versículo 12. Está dizendo no verso 12. Então Jesus também santifica o povo com o seu sangue e sofreu fora da porta. Olha o verso 13. Chegamos, pois, a ele fora do campo, carregando também o nosso vitupério. Carregando o nosso vitupério, o seu vitupério. Carregando o seu vitupério. Então, quando nós nascemos de novo, há pessoas que olhavam para baixo quando olham para ti. Nasci de novo. Agora foram para juntar crentes de aprofundamento da vida cristã. E agora olham para ti com desprezo. Essa é a reprovação. Então, isso fere o teu coração. Isso fere a tua alma. Mas agora ainda resiste a tentação e permanece. Isso não vai te fazer voltar atrás. Assim não vais crescer envolvendo com outras pessoas. Há sempre aquele que vai buscar repousar
e criticar, mas devemos aprofundar mais fundo, mais alto e mais largo. Então, mesmo que sou uma pessoa natural e normal, glória a Deus que a partir de hoje será extraordinária. Então, se antes era uma pessoa natural, então deve chorar, deve ser triste, deve sentir pequeno. Então, não pensamos mais no estilo próprio devido a essa reprovação. Então, mas é bom ser santificado, porque quando somos santificados, ele derrama sobre ti a água viva, tira a água morta, dá-te a vida e tira a morte. Então, nós nunca vamos dizer que assim não é. Então, não pula, é assim que devemos entendermos, é a reprovação dos crentes. Ele dá ao povo que está afirmando na justiça. Então, ele nos santifica e chegamos a ele, para carregar o seu vertipórgio. Então, a sua família pode tentar te puxar e vai te dizer, ok, deixaste boa, grande igreja histórica dos teus pais, agora está a juntar aquilo algo novo, tipo de aprofundamento cristã, aquilo que chamam eles te reprovam. Então foi ali, porque há muitos que amavam o vertipérgio de Cristo, eles fizeram tudo para a glória de Deus. Então, mas para algumas pessoas têm um pequeno desafio, pequenos problemas, e eles vão dizer, ok, eles estão nos reprovar, não estou bem. Ele fala, ok, então faz isso, aquilo. Então, se somos santificados, então ainda vamos olhar para frente e dizer, eu posso carregar mais cruz. Eu posso portar, repete comigo, eu posso carregar mais do que isso. Quando somos santificados, toda essa vergonha, toda a perseguição, todos os nomes que nos dão, tudo quanto fazem olhar para o chão para nós, isso não importa mais para nós. Isso não importa mais para mim. Eu disse, isso não importa mais para mim. O Senhor abençoa cada um de nós. Verso 14. E aqui nós sabemos. Agora, será que nós vamos continuar a sentar? E porque agora estamos a buscar algo. Essa é a razão pela qual nós estamos nós próprios em toda submissão, em toda entrega, santificação ao Senhor. Número 3, preservados na fé, preservados na esperança e preservados no Senhor Jesus Cristo. Então, é aquilo que nós estamos a ver em Judas capítulo 1. Olha o verso novamente. Judas 1, verso 1. Judas, o servo, o bom servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, e no meio daqueles que são santificados pelo Senhor e preservados em Cristo Jesus, e chamados, preservados em Cristo Jesus e chamado. Ele nos salvou e a tentação vem para tentar nos fazer cair, mas nós estamos preservados no Senhor. Olha, João capítulo 17, eu leio no versículo 11. João 17, versículo 11, está a dizer, e agora não estou mais no mundo, mas esses discípulos estavam no mundo, então eu venho a eles. O Pai Santo, guarda-os, guarda para o seu nome, preserva eles, aqueles que foi me dado, para que possam ser um, assim como somos um. Olha versículo 12. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os no teu nome, tenho guardado aqueles que, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Aquele que tu me deste, eu preservei e guardei. E nenhum deles estão perdidos. Não estarás perdida? Não estarás perdido?
não estarás perdida, mas és filho de. Veja versículo 13. Mas agora vou para ti. Então, sempre ouvimos a palavra de Deus. Ele está a falar para os seus discípulos, mas agora eu venho a ti. Então, quando vamos mais para capítulo 14, e um destes discípulos já nos dizer assim: não sabemos onde estás aí, como é que sabemos o caminho? Esse é o que Deus nos disse nesse tempo. Eu voltarei a um pai, eu virei para que o fogo possa arder e para o pai possa guardar. Olha para o versículo 14. Deles a tua palavra e o mundo odiou. Por quê? Por causa de quê? Porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Olha o versículo 15. Não peças que os tire do mundo, não tire do mundo, mas livra-os do mal. Livra-os do mal. Então guarda-os, preserva-os. E preserva-os de todo o mal. Livra de todo o mal. Versículo 16. Não sou do mundo como eu do mundo não sou. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vai acontecer contigo. O Senhor vai te guardar. Eu disse, o Senhor vai te guardar. Glória a Deus. Há algumas pessoas que dizem, Deus vai nos guardar, ok. Eu não preciso guardar a mim próprio. Eu não preciso vigiar. Eu não preciso resistir à tentação. Deus vai te dar o caminho. E a pessoa quer atravessar o caminho. Deus te deu a visão. Você não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Se eventualmente tem algum veículo a vir na velocidade, Deus está, porque Deus vai me guardar. Não. Há duas maneiras. Deus nos guarda, nós também guardamos nós próprios. Entendeu? Olha Judas, capítulo 1, versículo 21. Aí dizer, guardai-vos assim mesmo no Senhor. Faça isso, guarda aqui próprio. Vigia propriamente para a tua vida, não vive descuidadamente. Guarda aqui mesmo no Senhor, no amor do Senhor, buscando a misericórdia do Senhor, para a vida eterna. Olha, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para te guardar, para te proteger. Então, guarda a ti próprio. Então, esta é a parte humana. Qualquer a tua vida, qualquer teu sair, teu entrar, não vive uma vida sem cuidado. Guarda a ti próprio diante de Deus. E depois também depende do Senhor. Olha o versículo 24 horas. Aquele que é poderoso para vos guardar e tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único e sábio, Salvador, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e o poder, e é agora e para sempre. Amém. Ponto número 3. Estamos a ver, ponto número 3, batalhando diligentemente pela fé. E estamos a observar em Judas 1, versículo 3. Amados, ele está a falar para crentes. Ele está a falar para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que vivem pelo Senhor. Amados, eu dei toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação comum. O comum não significa barato, significa disponível para todos. Comum para todos, para gentios, para judeus. A mesma salvação para todos. Para apóstolos, para membros da igreja, a mesma salvação. Para ministros e para seguidores. Então, essa salvação comum universal. Então, tipo, necessidade de vos escrever e exortar-vos a batalhar pela fé.
a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé que foi dada aos santos. Então, ele está a dizer, nós já temos isso. Isso foi dado a nós. E devemos continuamente batalhar por esta fé que uma vez foi dada aos santos. Então, nós já ouvimos isso muitas vezes, para mim próprio. Eu também já ouvi isso muitas vezes. Mas a questão é, o que isso significa? O que significa batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos? Agora, nós não estamos a lutar para boxe, para trocar socos e palavras doentes. Nós não estamos a contender para isso assim. Não estamos a contender como eles contendem lá no mundo, lutando para alguma coisa física. Não, nós não estamos a fazer isso. O que isso significa? Devemos entender. Nós vamos ver essa palavra, batalhar diligentemente. Diligentemente, vemos Elias, vemos Apolo, vemos também Recabitas, e vemos também Neemias, e também nós temos Ezequiel, e também temos o Esdras de Estevão, e também temos o T de Timóteo. Conhecemos a história desses homens, não vamos ler essas passagens todas, mas temos isso e vamos ler em casa. Então, batalhando pela fé, nós batalhamos pela fé como Elias. Elias era firme, Elias era espontâneo, Elias emancipou. Ele veio a Acabe e disse: junta todo o povo, em 1 Reis capítulo 18, 21, e Elias veio ao povo e disse: por quanto tempo há de andar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva, mas se Baal é Deus, também o sirva. Então o povo nada respondeu. Então esse é o homem que batalhava pela fé. Toda a nação desviou, exceto cerca de 7.000 homens que não submeteram a Baal. Mas ele desafiou todo o povo, dizendo: se Deus é Deus, então vem, serve a Deus. Mas se é Baal, então serve. Então deu o teste, disse: ok, agora todos os profetas de Baal, vocês escolhem o altar e o animal, e agora quer para colocar o Deus que responder pelo fogo, esse será Deus. Então você conhece a história, eles clamaram, fizeram tudo, nenhum fogo desceu. Faça religião, não responde oração. Faça religião, não responde oração. Mas então ele veio no sacrifício da tarde. Ele reparou o altar, se traz a água, 4 barris de águas, 12 barris de água. Então ele contou o número do tribo de Israel. Então orou: se Deus muda esse povo para ti. Então fogo desceu do céu e todo o povo, nação, submeteram a isso: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, quando nós também, na nossa congregação familiar, nossa congregação local, na igreja pequena, na igreja local, na nossa congregação de multidão de pessoas, e nós conseguimos firmar para a verdade e firmamos sozinho, e o povo ainda vê a tua vida, vê o teu comportamento, vê a tua convicção que estás firme, e expõe todos os falsos profetas de Baal. Não tem nada para fazer contigo, nem você com ele. Isso é batalhar pela fé. Mas se somos medrosos, se somos que estão a comprometer com o pecado, e se estamos a olhar para outro lado, estamos sempre tímidos e medrosos, não podemos batalhar como Elias. Elias era encorajado, expurgando, emancipando. Deus nos dá a cada um de nós a mesma graça em nome de Jesus. Então vemos Apolo. Apolo era o homem, o arrebatador, era o homem com a certeza. Atos 18, versículo 24. Atos 18, 24. Vimos aqui o homem chamado Apolo. Então ele nasceu em Alexandria.
e homem poderoso na escritura. Então ele veio a Efeso. Quando nós sabemos que conhecemos e acreditamos naquilo que nós acreditamos, e assentamos e firmamos para aquilo que nós acreditamos, quando nós afirmamos, nossa postura, o nosso falar, a nossa declaração e a maneira como comportamos nós próprios é com a capacidade, é com a certeza, é com aquela garantia. Ele falou com confiança. E vemos aqui no verso 2, verso 25, este homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no espírito. Então, esse é o tipo de homem que combate pela fé, fervente no espírito. Ele falava e tocava, ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então, versículo 26, e ele começou a falar ousadamente. E se alguém está batendo pela fé, então acredite na verdade, acredita nisso. Então ele fala com confiança. Então pessoas que também não acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos e só diz que Jesus é nossa salvação, é a nossa mensagem, Jesus é nosso santificador, Jesus é a nossa cura, é o nosso poder, ele é o rei que há de voltar. Então, mesmo que eles não viram isso antes, vamos falar com confiança, com certeza. Como este Apolo, nós vimos que ele mantiveu, assim também como Aquila e Priscila, e tomaram para si. Então, expandiram para ele o caminho de Deus mais perfeitamente. Então, apesar que ele era firme e pronto e corajoso, ele não agia como irmão, conhece tudo. Quando Aquila e Priscila chamaram ele e expandiu a palavra de Deus para ele, então ele aceitou. Então, com esse mesmo fogo, com essa fervência, ele foi convencendo judeus que este é o Cristo. Então, vemos a letra R, estamos falando de recabitas. Encontramos isso em Jeremias 35. E conhecemos a história, Deus conhecia os recabitas. E eles eram um povo que mantinham na fé. Eles firmaram e Deus queria testá-los através de Jeremias. Vai a recabitas e ele disse a eles: está aqui a bebida e bebe, dá os vinhos para beber, leva-te ao templo. Então eles disseram: ok, está aqui a bebida e me dá para beber. Eles disseram: não. O povo pode firmar, aquele que pode firmar diante do profeta do dia, o povo pode firmar diante dos pregadores do dia, e esses pregadores dizem eles que Deus está a dizer, às vezes Deus revela para eles, às vezes muda a visão, e disse a anjos para dizer, não importa o que eles vão dizer, os recabitas eram homens decididos, batalhados pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, quando Jeremias disse, vem, beba, ele disse, não, nós lembramos que nosso Pai tem nos ensinado para não fazer isso pela palavra do Senhor. E guardamos isso, não apenas isso. Eles recusaram. Então, nós não podemos fazer isso. E o Senhor reafirmou e agora eles mantiveram. Então, essas são pessoas que estão a batalhar pela fé. Não importa quem está a trazer tentação, não importa quem está a dizer algo ao contrário, e para comprometer, para submeter, para cortar um pedaço, para fazer um pequeno, e pôr um bocado, esconder o outro. Esse é o segredo. Esse pertence ao civil, pertencia ao templo, e deu a eles recusaram isso. Então nós lembramos que aprendemos, então nós reafirmamos onde firmamos. Então vemos também Neemias. Neemias era um homem que não comprometia com o pecado, homem incorruptível e homem inconquistável. Então nós vemos que ele não tem parte, ele não tem parte nisso. Esse é o segredo, então vocês não têm parte nisso. Então quando disseram ele vem porque estão a esconder a ti próprio em algum lugar,
para que, ok, agora eles vão te pegar, vão te perseguir. Então, o homem, é que vou correr dele, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou andando no caminho de Deus. Então, esse é o caminho que eu estou construindo para o Senhor. Então, eu não sairei para cortar nada. Batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, está no João capítulo último de Neemias, e ele viu que estava comprometido com o Senhor, e ele disse que tem que batalhar pela fé. Então, isso é batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quando nós firmamos, estamos para firmar sozinho, vamos firmar sozinho. Por causa da fé do nosso Pai, e nós não vamos nos comprometer em nome de Jesus. Eu não vou me comprometer com o pecado em nome de Jesus. Então, agora nós temos a letra E. Ezequiel. Ele evangeliza, ele enfatiza e exemplifica. Essa aqui está batalhando pela fé. Quando nós temos a fé, nós seguramos a fé, nós mostramos e partilhamos a fé. Agora, seja como eles ouviram ou não ouviram, mesmo assim, estamos a orar, pregar acerca da fé convincentemente. Então, Ezequiel 2, versículo 6, está a dizer o filho do homem, Ezequiel, não tenhas medo dele, nem te espanteis. Então, apesar porque o Senhor está contigo e agora habita no meio do escorpião, mas não tenha medo deles, nem da sua obra. Não temais no seu olhar, no seu parecer, porque eles são uma casa rebelde. Olha, versículo 7, então tu falarás a minha palavra a eles, mesmo que ouçam ou não, devem seguir, devem ouvir a palavra do Senhor. Esse é batalhar pela fé. Deus está dizendo: escolhi para declarar a palavra. Ouve a palavra da minha boca e dá os avisos, ensina o caminho. E quando eu digo ao ímpio, morrerá, diga a ele exatamente o que eu estou a dizer. Ele pode gritar, ele pode ser alto, pode ser baixo, ele pode ser homem violento, mas diz ele a verdade. Então, isso sim é batalhar pela fé, como a foi dada aos santos. Quando sabemos que esta é a palavra da salvação, a palavra que os tira do caminho do pecado, declara exatamente como Deus tem dito. E quando o Senhor pergunta a ti, Ezequiel, filho do homem, pode esses ossos reviverem? Ele diz: oh, Senhor, eu não sei, tu sabes. Então Deus diz: ele profetiza sobre os ossos, profetiza que possa juntar ossos com os ossos, e os quatro ventos da terra possam vir sobre esses ossos, e grande exército levantou. Este é o homem batalhando pela fé. Então, estamos a ver a próxima letra, é o Estevão. Ele estava santificado, o Estevão estava cheio do Espírito, e é o homem saturado com a Escritura. Se vemos as suas histórias no livro de Atos, capítulo 6, capítulo 7, vemos que nenhuma outra preparação, o homem está saturado com a Escritura, começando para Abraão e Davi, e vem para Salomão, e vem para o templo, e vem para as pessoas cá. E no meio de tudo isso, o coração ainda não está circuncidado. Mas nós vemos aqui que Estevão, ele declarou a palavra ao povo. Ele estava cheio do Espírito do céu e olhou para o céu e viu Jesus assentado à direita de Deus. Então eles não conseguiam suportar isso, mas ele manteve firme até o fim. Hás de firmar, hás de manter. A graça de Deus vai multiplicar sobre a tua vida, força de Deus sobre a tua vida, e hás de estar tão saturado com a Escritura
que a escritura saia do meio de ti para as pessoas em nome de Jesus. Vamos ver o T. T era o Timóteo. Timóteo ensinava confiantemente. Ele ensinava constantemente. Então, esse pequeno homem tem aprendido e ele era o homem digno. Paulo queria enviá-lo para algo. Ele envia Timóteo, ele envia Tito. Muito tempo, Timóteo ele tentava treinar outras pessoas. Então, ele sabe, eles tinham muitos pastores, a convicção que tinham, eles passavam para outras pessoas, a confiança que tinham, passavam. Então, o firmar outras pessoas passavam. Esse é o homem que está a batalhar pela fé. Então, nós estamos a ver 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Meu filho, seja forte na graça do Senhor Jesus Cristo. Olha, versículo 2. E nas coisas que ouviste de mim, do meio da muita testemunha, do mesmo, mantenha fiel, e para que seja capaz de ensinar aos outros. Então, ele era digno, ele era ensinável, e sendo ensinável, ele tornou agora treinador e professor como a si próprio. Todas as histórias a partir de Elias, de Apolo, de Recabitas, para Neemias, para Ezequiel, para Estevão, para Timóteo. O Senhor faz-nos forte. Esse mesmo Deus é para ti. Esse mesmo Deus que fez esforço faz para ti. Essa graça ainda está disponível para ti. Deve desejar, batalhar por tua fé, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, em nome de Jesus. Eu hei de te ver firmando a cada dia, com coragem a cada dia. Eu hei de te ver a graça de Deus multiplicando sobre a tua vida. E hoje tenho feito isso, tu, irmãos, tu, irmãs, hás de fazer também em nome de Jesus Cristo. Vamos pôr de pé e falar com o Senhor em oração. Vamos levantar, pôr de pé. Tudo quanto ouvimos e aprendemos. Vamos falar com o Senhor em oração para que o Senhor possa fazer isso visível e a nossa experiência pessoal em tudo quanto nós ouvimos para a nossa vida em nome de Jesus. Não fica calado a meditar. Da hoje deves orar e hás de ter a mesma graça e a força que havia em Neemias, que havia em Estevão, que havia em Timóteo, que havia em Recabitas, que havia em Apolo. Tu és a mulher e homem da hora, ora para a graça, e Deus te garantirá essa graça em nome de Jesus Cristo. Ora, peço ao Senhor que Deus te garante esta mesma graça, este mesmo favor, esse mesmo Espírito, esta mesma graça celestial, para que venhas manter na fé e manter no caminho de Deus. E o Espírito do Senhor possa te guiar, te orientar. A graça que havia neles, eles também passaram as mesmas tentações, os mesmos desafios, os mesmos problemas, as mesmas lutas, diferentes situações enfrentaram na vida e venceram guardando a fé, guardando o princípio cristão, guardando a palavra de Deus, mantendo o caminho. Nós somos os homens e mulheres da hora, é a nossa vez de guardar a palavra, de guardar o caminho do Senhor, de andar em justiça e santidade, de manter a mesma graça, o mesmo princípio da fé, guardar o nosso coração, nossa língua e acertar a nossa vida com Deus, aceitando a fé e andando também pela fé. Por isso vamos orar para que Deus de grande misericórdia e compaixão já está disponível a nova graça para nós e essa mesma graça venha repousar sobre cada um de nós em nome de Jesus Cristo. Peça graça para que venha manter na fé,
e continuar na fé, firme na fé. Veja na tua vida se a mesma graça que começaste com ele, se ainda lá está ou não, ou já caíste. Se caíste, arrepende, volta ao Senhor e consagra a tua vida ao Senhor. É chamado para consagrar, é chamado para servir, é chamado para testemunhar acerca do Senhor. Portanto, ora, peça ao Senhor a graça. Somos o homem e a mulher de agora. Então, eles testificaram acerca do Senhor. Eles andaram no caminho do Senhor. Eles praticaram a mesma justiça, andaram no caminho, fecharam a boca de leão, apagaram fogo de fio e a espada, e na fraqueza tiraram força, puseram em fuga o exército do inimigo. Vamos pedir ao Senhor a graça. Em nome de Jesus, nós oramos. Nosso Pai Celestial, muitas graças te damos, Senhor, por causa desta hora. Ouvimos a tua palavra e bem, Senhor, abençoado estamos por causa desta palavra. Oramos para que a mesma virtude e graça repousa sobre cada um de nós em nome de Jesus Cristo. Senhor, nenhum de nós que ouvimos sempre a palavra do Senhor, a palavra da salvação, a palavra da justificação, a palavra da graça, nenhum de nós não havemos de cair na mão do inimigo. Ó Senhor, ensina-nos a guardar a nós próprios e pela graça do Senhor andando protegido pelo sangue de Jesus até o fim em nome de Jesus Cristo. O mesmo testemunho que houve nesses homens antigos, Senhor, dá-nos a graça também para viver assim, nos comprometer com a palavra do Evangelho e manter firme na fé até o fim, em nome de Jesus Cristo. Louvamos o teu nome, Senhor, bendizemos a ti, confirma sobre cada um a dimensão da graça para te seguir até o fim, porque em nome de Jesus nós oramos. Amém. Jesus. Leva minha força.